Olá, turminha. Então, para fazer o cachecol de bolso, eu utilizei a Urbano Baby da Círculo, tá bom? O que eu fiz é a cor 8323. É um cinza mais escuro, tipo um chumbo, tá bom? Para fazer o vídeo, eu vou fazer com esse aqui, que é um cinza mais claro, também é uma cor muito bonita, e ele é 8214, a numeração da cor, tá bom? Então, nós vamos precisar de 2 a 3 novelos da Urbano Baby. O terceiro novelo, ele sobra, tá bom? Se você for fazer sem franja, eu creio que 2 novelos fique bom para você fazer. Então, virando aqui, olha, fizemos a correntinha, nós vamos vir já aqui nesse primeiro ponto. Olha, esse ponto aqui é da correntinha, nós vamos vir aqui, ó, no segundo ponto. Nesse segundo ponto, na alcinha de trás, nós fazemos. Então, nós vamos fazer isso por 7 carreiras. 7 carreiras. Eu vou mostrar aqui, para que não fique nenhuma dúvida, olha aqui, esse daqui é o tamanho real. Olha aqui, 7 carreiras, ele vai ficar assim. Olha que efeito bacana que fica este ponto. Nós podemos fazer várias peças somente com esse ponto aqui. Então, olha aqui, este cachecol tem 1,40 m. Olha aqui, 1,40 m, tá? Nós estamos trabalhando em comprimento. Então, é só, olha aqui, é grandão. Então, é este aqui que nós vamos trabalhar, que vocês vão fazer. O que eu tô fazendo aqui é uma amostra reduzida, é uma amostra pequena do nosso ponto, tá? Para mostrar para vocês como que vai ser o ponto do cachecol, e aí eu vou fazendo na base da amostra, mas vocês vão fazer do tamanho real do cachecol. Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e já volto mostrando como nós vamos fazer o ponto. Feito as 7 carreiras de ponto, olha, da barra, olha que bonito que fica. Agora, nós vamos fazer o ponto, né, fantasia do cachecol, que nós vamos começar com 3 correntes, que vai ser o nosso ponto base das laterais. E vamos vir aqui, olha, esse primeiro ponto não, nós vamos no próximo, vamos fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer meio ponto, aqui, ó, um ponto alto, desculpe, atravessado. Nós vamos vir aqui, ó, envolver esse ponto alto que nós fizemos e fazer um ponto alto. Isso nós vamos fazer repetições na carreira toda. Aí, nós vamos pular um ponto da carreira de baixo e vamos no próximo, sempre pegando uma alcinha, tá? Aí, a alcinha de trás, vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto aqui, ó, envolvendo esse ponto alto. Nós vamos assim, envolver o ponto e fazer o ponto alto. Nós vamos fazer isso por toda a carreira, em todas as carreiras desse trabalho. Esse daqui, fazendo com ponto alto, ele vai ficar com esse espaço mais aberto, tá? Mas eu também vou dar uma dica para vocês, vocês podem fazer com meio ponto alto. Como seria com meio ponto alto? Nós fazemos a mesma coisa, sempre nós vamos pular um de base, aí nós vamos fazer o meio ponto alto, pegando a alcinha de trás, né? Ela fica puxadinha assim mesmo, mas depois ela arruma. Fazemos meio ponto alto aqui e meio ponto alto aqui.
pula um ponto, vai no próximo. Meio ponto alto. E meio ponto alto de atravessado. Aí, ó, você percebe que ele diminuiu? Ele vai ficar menorzinho, tanto o ponto quanto esse buraquinho. Então, aí é uma dica, né, para vocês também fazerem desse tamanho. Podem fazer com meio ponto alto ou com ponto alto, que vai dar esse efeito, tá bom? Eu vou fazer com ponto alto, que foi o que eu fiz no meu cachecol. Mas vocês podem fazer com meio ponto alto também, que fica bem bacana, só vai ficar menorzinho. Às vezes você não quer, ele fica muito aberto, né? Esse espaço aqui. Fazer esses furinhos muito aberto, você utiliza o meio ponto alto, que vai ficar bem bacana. Então, nós vamos fazer, olha, por toda a carreira, até chegar no final, um ponto alto e um ponto alto de atravessado. Um ponto alto, pula sempre uma corrente, tá? Pula sempre uma corrente, por quê? Porque esse ponto alto que a gente faz de atravessado, ele já dá um espaço em cima, como se fosse uma corrente. Então, a gente tem que pular uma corrente da carreira de baixo, para que ele não fique babado. Então, nós vamos fazendo até o final, vocês vão fazendo por toda a extensão do cachecol, do tamanho que vocês fizeram, tá? Isso aqui é apenas uma amostra, como eu já mostrei, que nós vamos fazer o cachecol pelo comprimento. Aí, eu quero chegar aqui no final também para dar a dica de como a gente vai fazer o acabamento da carreira, para não ficar torto o ponto. Aqui, ó. Fizemos a carreira e chegamos aqui, temos 2 pontos. Vamos pular um e vamos fazer aqui, ó. Nesse ponto, vamos fazer mais um ponto fantasia. Aí, sobrou esse ponto aqui, ó, que é aquela correntinha que fica bem no começo, né, que nós começamos com ela. Aí, a gente faz um ponto alto para finalizar. Então, é isso que vai ser. Quando a gente começar, vamos começar com 3 correntes e já no próximo ponto vamos fazer esse ponto que nós fizemos. Quando a gente terminar, nós vamos terminar com esse ponto fantasia e vamos terminar no último ponto com ponto alto. Então, a lateral sempre vai ter esse vamos finalizar com 3 correntinhas e um ponto alto. Aí, nós vamos virar, ó, vamos fazer 3 correntes. Olha aqui, o ponto alto e a corrente. Essa beirada aqui, essa lateral, sempre vai ter. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós não vamos trabalhar em cima do ponto, tá? Nós não vamos trabalhar em cima desse ponto, nós vamos trabalhar aqui, no meio, nessa correntinha que forma do ponto alto que a gente fez. Ó, ela vai formar um buraquinho, tá vendo? Esse buraquinho aqui, ó, ela vai formar. É aqui que nós vamos trabalhar, ó. Esse aqui tá maiorzinho, ó, nós vamos vir aqui, fazer o ponto alto. E fazer o nosso ponto alto aqui, deitado no ponto. Aí, nós vamos pular esse ponto e vamos fazer aqui, ó, no próximo buraquinho. Para que eles fiquem intercalados e dá um efeito bem bacana na peça. Olha aqui. É assim que vai ficar, tá? Então, a gente não faz aqui, ó, onde tá o ponto alto. A gente não faz aqui. A gente faz aqui, ó, nessa correntinha que forma. Ó, todos eles têm aqui. É aqui que nós vamos entrar e fazer o nosso ponto. Não precisa dar corrente nem nada, apenas esse ponto que nós fazemos de atravessado, ele já dá o espaço suficiente. E olha assim que forma, tá? Então, a gente pula essa parte aqui que tá, né, grossinha, por causa do ponto que nós fizemos na transversal, e nós vamos vir aqui, ó, nesta correntinha. Em todos eles forma esse buraquinho aqui.
Nós fazemos o ponto alto e fazemos o ponto alto atravessado. Olha, eu vou entrar aqui, pegar a minha linha, subir e fazer o ponto alto. Nós vamos fazer isso até o final. E aí, nós vamos fazer o tamanho necessário. Isso aqui vai ser a largura. Então, agora nós vamos fazer o tanto de carreiras, vai ser a largura do que a gente quer para o nosso trabalho. Eu fiz o meu com 50 centímetros de largura, para ele cobrir bem, né, o braço. Ele envolve bem, fica parecendo um chale, né? Ele vai até o cotovelo, então ele fica bem grandinho. Vocês podem fazer com a largura também menor, tá bom? Pode fazer com 40 centímetros, com 45, ou até maior, 55, 60 centímetros, aí depende do gosto de vocês. Aí, só para finalizar aqui a carreira, olha só, vai ter esse gordinho, né, que é o ponto de baixo. Nós vamos finalizar aqui, ó. Vamos fazer mais um ponto, porque o ponto alto vai em cima da corrente da carreira de baixo. Então, aqui, ó, a gente tem mais um espacinho para fazer um ponto, e assim vamos finalizar com ponto alto em cima da corrente. Olha, fica bem bacana desse jeito. Então, nós vamos fazer isso até completar medindo, né, medindo daqui até os centímetros que vocês precisam na largura. Isso aqui vai ser a largura, tá bom? Nós estamos trabalhando no comprimento, mas agora nós estamos fazendo a carreira na largura. Então, vocês meçam assim: quantos centímetros deu essa faixa, porque ela vai ter do outro lado também, para finalizar. Quantos centímetros deu essa faixa, para vocês verem quantos centímetros vão fazer no meio, para completar o que vocês precisam com mais 7 carreiras. Por exemplo, aqui deu 10 centímetros de barra. Então, eu vou fazer 30 centímetros desse ponto fantasia e mais 10 centímetros de barra. Então, vai ser 10 centímetros de barra de cada lado, que vai dar já 20 centímetros. E com 30 centímetros no meio do ponto fantasia, somando, vai dar os 50 centímetros, tá bom? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, como isso é uma amostra, vou fazer mais umas carreirinhas e já volto mostrando como nós vamos fazer a barra, e aí eu explico melhor as medidas. Olha aqui, eu fiz mais uma carreirinha, olha como que fica bem bacana o efeito, tá? E vocês vão perceber, olha aqui, que ele tá abrindo, né? A barrinha tá mais curtinha aqui e ele tá abrindo. Isso aqui é normal, por quê? Porque o ponto, ele é mais aberto, tá? Então, ele tende a dar uma folgadinha aqui mesmo, mas não quer dizer que tá torto, tá? É só vocês cuidarem, ó, essa parte aqui, sempre para não aumentar, tá? Ela tem que estar reta, ó. Se você vê que tá ficando muito, olha, se ficar muito viradinho, é porque aí tá aumentando. Agora, este tanto, se ele ficar um pouquinho mais aberto, não tem problema. Por quê? Porque o próprio ponto já faz ele abrir um pouco, porque, ó, ele tem buraco, ele tem espaço, né? Ele já é diferente desse ponto aqui, que nós apertamos e fazemos ele mais juntinho, tá bom? Então, vamos supor que aqui eu já tenha feito o tamanho que eu precise. Contando, vocês meçam aí os centímetros da barra que deu para vocês, porque não vai ser a mesma do meu, tá? Porque o meu ponto é diferente, o ponto de cada um vai ser diferente. Então, aqui, as 7 carreiras no meu ponto, deu 10 centímetros. No seu, pode dar 12, pode dar 7, 8. Então, vocês meçam isso, anotem e façam as contas quanto que precisa de centímetro para fazer a parte do meio. Por quê? Porque vai vir
outra barra dessa. Então, se eu tenho 10 centímetros aqui no meio, eu vou ter que ter 30. Porque aí 10 mais 30, 40, mais 10, 50. Se eu quero de 50 centímetros. Se eu quero de 40 centímetros, aqui vai ter 10, aqui vai ter 20 e aqui vai ter 10, tá? Então, vocês façam a conta e meçam, porque aí vocês vão fazer na medida. Quanto que vai ser necessário, vocês vão medindo, tá bom? Para vocês verem quantas carreiras vai ser necessário para chegar na medida. Porque aí eu posso falar, faça 20 carreiras desse ponto. Só que essas 20 carreiras não pode chegar no tamanho que vocês precisem. Pode ser que fique pequeno. Então, é melhor trabalhar com medidas, tá bom? Então, aqui, agora feito, né? Chegou no tamanho que eu quero da parte do meio. Feito isso, agora nós vamos voltar nesse ponto de barra. Então, nós vamos subir uma corrente e vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto, fazer um meio ponto alto. Em cada correntinha dessa, olha que forma correntinha em cima do ponto. Em cada correntinha dessa, nós vamos fazer meio ponto alto. Em todas elas, não vamos pular nenhuma. Olha aqui. Tá vendo? Em cima do trabalho, forma uma correntinha. Então, nós vamos fazer meio ponto alto em cada correntinha dessa. Até chegar lá no final, sempre pegando a alcinha de trás, para dar o efeito, né? Dessa barrinha. Nós vamos fazer até o final. Vou fazer a minha carreira aqui e volto já mostrando a próxima. Finalizei a carreira, a primeira carreira. Agora é só repetição. Olha, uma corrente, venho aqui no primeiro ponto e faço na alcinha de trás. Agora é só repetição, igual fizemos a barrinha. Nós vamos fazer 7 carreiras dessa maneira. Meio ponto alto, em cima de meio ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás, igual fizemos no começo. E aí, está finalizado o nosso cachecol, aí nós vamos colocar as franjas e fazer o bolso. Agora, nós vamos fazer o bolso do nosso cachecol. Também será com medidas, mais ou menos, nós vamos fazer entre 15 e 20 centímetros de largura. Então, nós vamos fazer uma correntinha de 20 centímetros, tá bom? Ou 15. Se vocês quiserem que ele fique mais justinho, que não fique muito largo, façam 15, 16, tá? Eu fiz de 20 centímetros o meu, ele ficou um bolso grande, tá? Mas vocês podem fazer menorzinho também. Então, ó, nós vamos fazer a medida do bolso, isso aqui é a largura, então, vocês façam a largura que desejar, tá? Entre 15 ou 20 centímetros de largura. E nós vamos fazer o mesmo ponto da barra do cachecol, que é o meio ponto alto, pegando na alcinha de trás, só que nós vamos fazer pro bolso 12 carreiras. Bom, olha, meio ponto alto, pegando na alcinha de trás por 12 carreiras. Eu tenho uma peça aqui já adiantada, que eu vou mostrar pra vocês, que vai ficar assim, olha. 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros, isso aqui é a largura do bolso. E nós vamos fazer 12 carreiras do ponto barra que fizemos no cachecol. Meio ponto alto pegando a alcinha de trás, tá bom? Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras daquele ponto fantasia do cachecol. Então, eu começo aqui com 3 correntes. Venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto alto, pego a laçada e venho aqui e faço ponto alto de atravessado. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto e faço
o ponto alto de atravessado. Nós vamos fazer esse ponto por 3 carreiras. Vai ser o detalhe do nosso bolso. Eu vou fazer as 3 carreiras aqui e já mostro como que nós vamos finalizar o nosso bolso. Olha como que vai ficar. 12 carreiras do ponto de barra para o nosso bolso, 3 carreiras do ponto fantasia, e agora nós vamos fazer de 4 a 6 carreiras do ponto barra novamente para finalizar. Então, eu faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, faço meio ponto alto, em cada correntinha que ficou, olha, em cada correntinha vai ter um meio ponto alto, tá? E nós vamos fazer sempre pegando a alcinha de trás. Nós vamos fazer de 4 a 6 carreiras, aí é a gosto de vocês, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto mostrando como nós vamos colocar o bolso e como nós vamos fazer a franja, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó, eu vou fazer até o final da carreira para mostrar para vocês certinho como que vai ficar e como que fica ali para finalizar, porque às vezes fica uma correntinha escondida, sempre no final da carreira de baixo, ela fica meio apertadinha e a gente pode acabar perdendo a correntinha. Então, nós vamos fazendo, olha, sempre pegando a alcinha de trás. Esse fio Urbano Baby, ele é muito bom, muito bom. Ele fica tão fofinho e dá uma leveza no trabalho. Esse cachecol, por ser grande, poderia ficar pesado com algumas linhas, mas o Urbano Baby deixa leve e a agulha também. Olha aqui, a correntinha, que é o final, olha como que ela fica. Então, a gente tem que fazer ela também, tá bom? Para ela não ficar pequeno. Aí, é só a gente finalizar com as 4 ou 6 carreiras. Faço uma correntinha, venho sempre na alcinha de trás, meio ponto alto, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto mostrando como nós vamos fazer a aplicação do bolso e a aplicação da franja. Olá, turminha. Olha, finalizado o cachecol de bolso. Olha o tamanho dele, né, normal, como que fica. Eu fiz a amostrinha do ponto, né? Então, eu vou explicar para recapitular. Aqui são 7 carreiras de meio ponto alto, que eu fiz, deu mais ou menos 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros. Então, vocês meçam aí, tá bom? Mas são 7 carreiras de meio ponto alto, pegando a alcinha de trás para dar esse efeito. Aqui, o meu, eu fiz 20 carreiras na parte do meio daquele ponto fantasia que eu ensinei para vocês na amostrinha, tá? Então, o meu deu 20 carreiras e mais as 7 carreiras aqui da finalização, porque, ó, o acabamento dele são essas barras na lateral, nas laterais, que começa, aí tem o meio e finaliza com ela novamente. Então, nós trabalhamos o cachecol pelo comprimento, tá? Então, a gente faz o comprimento necessário, a quantidade de correntinha vocês medem para fazer ele. E olha que macio que fica a peça, que caimento que tem essa peça, tá bom? E eu vou dar uma sugestão para vocês, antes de colocar o bolso. Aqui nessa parte eu já coloquei a franja, mas eu vou mostrar como que eu coloco a franja, né? Que a franja dá um acabamento bem bonito. Eu vou dar a sugestão dessa peça, dessa maneira, sem bolso, você pode fazer uma linda echarpe, né? Tipo um chale para colocar no ombro mesmo, fica bem bacana. No meu Instagram eu vou colocar algumas fotos de sugestão desta peça sem o bolso, para usar sem ser cachecol de bolso, tá bom? Ele pode até ser um cachecol grandão de volume, então tem várias opções para vocês com a mesma peça. Se vocês não quiserem colocar o bolso, ele fica uma echarpe bem bacana.
O bolso, vocês vão fazer 2 peças iguais, daquele que eu ensinei. Aí, vocês vão fazer 2 peças iguais ao bolso, como eu já informei as medidas e as carreiras, tá bom? Aqui são 12 carreiras de ponto meio alto, né? Meio ponto alto pegando a alcinha de trás e 3 carreirinhas do ponto fantasia. E mais 4 carreiras de meio ponto alto. Aí, deixa um fio bem grande, que é pra gente costurar. Então, eu vou dar aqui, ó, uma dica de como costurar esse bolso. Aqui eu já comecei a colocar a franja, né, que eu vou finalizar para mostrar para vocês. Então, o bolso, olha, vocês vão posicionar bem no meio, tá? Não precisa costurar aqui, ó, no final. Pode deixar uma carreirinha para baixo, para essa distância aqui já tá bom, tá? Não precisa costurar rente aqui, tá? Pode costurar um pouquinho mais para cima. E vamos colocar, ó, centralizado. Vocês contem quantas carreirinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é nesse meinho que nós vamos costurar. Se vocês quiserem fixar com alfinete para ficar mais fácil, tá bom? Então, deixando um fio bem comprido, porque nós vamos costurar essa lateral, vamos costurar a parte de baixo e vamos costurar essa lateral, tá bom? Esta é a parte que vai colocar a mão. Então, a costura, nós vamos pegar, olha, uns pontinhos da carreira do cachecol, olha, os pontinhos de cima e uns pontinhos do bolso, tá? Daí, você pega a parte do cachecol e a parte do bolso e puxa. É uma costurinha simples, ó, tá? Acompanha, né, aonde você tá costurando, ó, sempre pega. Tô pegando as laçadinhas que ficam em cima do ponto. Eu não pego todo o ponto, eu pego as laçadinhas de cima. E aqui no cachecol também, olha, eu procuro pegar as laçadinhas que estão em cima. Tudo bem que da mesma cor também não vai aparecer, caso você pegue tudo, tá bom? Então, você vai costurando, olha aqui, eu vou sempre arrumando pra ver se tá retinho aqui, tá? Mas caso vocês tenham dificuldade, vocês podem pôr um alfinete. Então, olha, eu pego os 2 de baixo do cachecol e uns 2 fios do bolso e puxo. Pego 2 fios do cachecol, tá? Isso vai sendo alternado aqui, porque nem sempre vai estar o mesmo ponto na carreira de baixo. Então, igual aqui, ó, tem um nozinho, você pode pegar aqui, ó, esse fiozinho e 2 e um aqui, ó, 2 aqui, sempre 2, que é para não esticar muito. Tá bom? Então, vocês vão costurando toda a lateral até chegar lá na parte de baixo, tá? Nós vamos costurar a parte de baixo também. Eu vou chegar aqui, vou fazer o meu até chegar na parte de baixo para mostrar como que fica a parte de baixo. Aí, ó, eu cheguei na parte de baixo, costurei toda essa lateral. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de baixo. Tá? A parte de baixo é mais fácil, porque você já tem este ponto aqui, ó. Essa listra, né? Essa carreirinha que forma essas alcinhas. Então, você vai pegar esse ponto e vai pegar do cachecol. Sempre de 2, procura sempre buscar 2 linhas, tá? Aqui no caso, olha, pego 2 e pego 2 aqui. E vou fazendo um alinhavo, que é uma costura, tá? Não muito distante, uma pertinho da outra, que fica bem costuradinho para não ficar, né, com muito espaço entre a costura. Então, nós vamos fazendo isso por toda a parte de baixo do cachecol e depois nós vamos fazer a lateral novamente. Olha aqui, vai ficar assim. Nós costuramos aqui, vamos costurar aqui, e agora viemos costurar aqui. E finaliza e arremata o fio, tá bom? Esconde o fio. A franja,
nós vamos fazer assim. Eu cortei, para cada franjinha dessa, para cada franja, eu cortei 5 fios, eu vou utilizar 5 fios de 40 centímetros. Ou seja, se eu dobrar os fios, eles vão ficar com uma franja de 20 centímetros, tá bom? Mas vocês podem fazer aí o tamanho que vocês acharem melhor para o cachecol. E nós vamos fazer assim, olha. Vamos pular um buraquinho e vamos colocar a franja no outro buraquinho. Nós pulamos um buraquinho, olha aqui. Coloquei a franja aqui, vou pular esse buraquinho, vou colocar a próxima aqui. No meu caso, eu fiz 17 grupinhos de 5, tá? 17 partes dessa com 5 fios cada uma. Os fios eu cortei no tamanho de 40 centímetros, aí dobro no meio. E ele vai ficar com 20 centímetros a nossa franja, tá bom? Aí, olha, a franja, a gente coloca aqui, ó, entra aqui no buraquinho, puxa todos os fios pra dentro, ele vai formar uma argolinha, tá vendo? Essa argolinha, a gente passa o restante dos fios, que ficou aqui a ponta, pra dentro e puxa. E nós vamos fazer isso até o final. Aí, eu vou chegar aqui na parte dos pontos. Aí, aqui, olha, nessa parte onde é a barra, nós também vamos pular, tá? Se a gente faz uma carreira, a gente pula uma carreira. Ó, eu fiz nessa primeira carreira. Aí, eu vou pular essa carreira e ponho a franja na próxima carreira, tá? Também nós vamos fazer assim. Intercalar as carreiras para colocar as franjas até na barra. Aí, eu fiz nessa e já finalizo aqui, ó, na última carreira. Olha como que fica o nosso cachecol com bolso e as franjas, que fica bem bonito, tá bom? Olha aqui o cachecol, onde nós vamos colocar a mão. Ele fica bem compridinho mesmo, tá bom? Está finalizada a nossa peça, o nosso cachecol de bolso com a Urbano Baby. O bolso, vocês vão colocar um de cada lado, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas possam fazer também, tá bom? E me acompanhem nas redes sociais. Se vocês fizerem o cachecol, pode me marcar, que eu vou compartilhar e comentar a foto de vocês, tá bom? Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.